Você sente isso? Esse som que chega aos seus ouvidos não é apenas ruído no ar, é a respiração antiga da terra, um sussurro que atravessa o tempo, um chamado da natureza. Esses são sinais vivos, é a própria natureza se comunicando, expressando sua presença através de vibrações que atravessam o ar e tocam algo mais profundo em quem sabe ouvir. Desde o canto profundo das baleias ressoando pelos oceanos, atravessando distâncias que o olhar humano jamais alcança, até o uivo do lobo rompendo o silêncio das florestas para reunir, orientar e proteger o grupo. O rugido do leão na savana, que impõe respeito e ordem sem necessidade de confronto, até o canto das aves na Amazônia anunciando o amanhecer e organizando a vida entre as copas, todos esses sons cumprem a mesma função essencial: comunicar e se expressar. Hoje você vai descobrir o significado profundo dos sons mais impactantes da natureza. Uma sabedoria que não se aprende nos livros, mas na experiência de cientistas, povos indígenas e pessoas que dedicaram sua vida a compreender o maior presente concedido à humanidade: o próprio sentido da vida. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem. E nos diga, ao final deste vídeo, quais desses sons você já ouviu e o que sentiu. Não nos abandone no meio do caminho, porque a aventura mais emocionante e impactante que você já viveu está prestes a começar. Bem-vindo ao chamado da natureza, quando os animais se comunicam com o planeta. Nos oceanos profundos, onde a luz do sol se dissolve e o silêncio parece absoluto, uma figura colossal se move com calma e precisão. Em busca de alimento e reprodução, atravessa correntes geladas e águas infinitas, como se conhecesse cada caminho invisível do planeta. A baleia jubarte surge imensa, dominante em tamanho, mas suave em movimento. Seu corpo gigantesco corta o oceano com elegância, desafiando a ideia de que a grandeza precisa ser agressiva. Cada golpe de cauda desloca toneladas de água. Cada mergulho revela uma presença que não passa despercebida. Nos abismos do mar, sua existência impõe respeito não pela força bruta, mas pela harmonia com que ocupa o espaço. Por trás desse corpo monumental, existe uma sensibilidade quase incomparável no reino animal. A jubarte canta, e seu canto não é um simples som, é linguagem. Canções complexas, longas e profundas que atravessam quilômetros de oceano, levando mensagens de identidade, reprodução e conexão. Cada melodia é única, cada sequência evolui com o tempo, como se o oceano fosse o palco de uma memória viva. Essas vocalizações revelam uma inteligência emocional rara, uma capacidade de sentir, reconhecer e responder ao mundo que a rodeia. A baleia dialoga com o oceano. Em sua imensidão, a jubarte demonstra que a verdadeira força da natureza não reside apenas no tamanho, mas na sensibilidade que sustenta a vida em silêncio e em som. Existem várias teorias que tentam explicar o verdadeiro significado desses sons que ressoam pelos oceanos. Os cientistas observam com atenção e respeito os cantos longos e intensos que atravessam o tempo e as águas profundas, buscando decifrar uma linguagem quase incompreensível para nós,
os humanos. O que se sabe é que os cantos mais complexos, prolongados e poderosos são emitidos, na maioria dos casos, por machos adultos. Surgem em períodos específicos do ano, especialmente durante as migrações e as fases de reprodução, quando o oceano se transforma em um grande espaço de comunicação invisível. Muitos pesquisadores acreditam que esse canto é uma forma de atração, uma tentativa do macho de alcançar as fêmeas à distância, demonstrando vigor, presença e identidade sonora. Outros sugerem que também funciona como orientação, reconhecimento ou até mesmo como uma tradição cultural transmitida entre gerações. A verdade é que esse fenômeno continua sendo, em grande parte, um mistério. Talvez nunca compreendamos completamente o que significa cada nota ou por que essas canções tocam algo tão profundo em quem as escuta. Mas esse desconhecimento não diminui sua grandeza. Pelo contrário, reforça a beleza e o encanto desses sons, lembrando-nos de que a natureza não precisa ser totalmente compreendida para ser admirada, respeitada e protegida. A natureza é um mistério, não apenas para ser compreendido, mas para ser sentido. No limite onde o céu beija o mar, algo começa a romper o horizonte. Primeiro, um sopro, depois, a sombra, e então aparece por completo a baleia azul, monumental, silenciosa, como um continente vivo deslizando sobre a pele do oceano. Sua grandeza impressiona qualquer um. É a maior baleia, mas não apenas isso. É o maior animal que já existiu na Terra, superando qualquer criatura que caminhou, nadou ou voou antes dela. Pode alcançar até 30 metros de comprimento e pesar cerca de 180 toneladas, um tamanho comparável ao de um avião comercial. Seu peso equivale ao de 30 a 35 elefantes africanos, o maior animal terrestre que existe no planeta, e sua língua, sozinha, pode pesar entre 2 e 3 toneladas, semelhante ao peso de um elefante inteiro. Apesar do tamanho que impõe respeito, a baleia azul é um animal dócil. Navega com calma, acompanhando embarcações como quem observa com curiosidade, sem pressa e sem medo. Não caça humanos, não ataca, é um gigante pacífico, sustentado pelo ritmo lento do próprio coração e pelo infinito azul que a acolhe. A baleia azul se comunica com vozes tão profundas que parecem surgir do próprio coração do oceano. Seus sons são graves, longos e lentos, tão baixos que muitos escapam ao ouvido humano, mas quando são captados, soam como um eco ancestral, um pulso distante que atravessa quilômetros de água. Não é um canto elaborado, é um chamado. Expressa presença, localização, continuidade. É como se dissesse: estou aqui, ainda existo. Uma mensagem simples e poderosa, transportada pela imensidão do mar. Esses chamados também estão relacionados à reprodução. Durante certas épocas do ano, os machos intensificam os sons, funcionando como um sinal de disponibilidade e identidade, permitindo que as fêmeas reconheçam a espécie, a maturidade e a posição do emissor. Não é um canto elaborado como o da jubarte, mas é preciso, econômico e poderoso, moldado pela necessidade de atravessar o maior ambiente do planeta. Alguns estudiosos afirmam que as baleias choram, mas não choram como os humanos, no sentido emocional das lágrimas.
Não derramam lágrimas para expressar tristeza ou dor. No entanto, possuem glândulas lacrimais que produzem secreções para proteger os olhos do sal, de parasitas e de micro-organismos do oceano. Essas lágrimas têm uma função biológica, não emocional. Ainda assim, o comportamento e os sons das baleias muitas vezes despertam a sensação de que existe algo profundamente expressivo nelas. A baleia jubarte é o maior símbolo disso. Conhecida por seus cantos longos, complexos e hipnotizantes, sua melodia profunda e lenta carrega uma intensidade emocional tão forte que, para o ouvido humano, soa como um lamento vindo das profundezas do mar. Em contraste, os sons da baleia azul, que emite frequências extremamente baixas quando captados por instrumentos, transmitem uma sensação de solidão e grandeza, como se o próprio oceano estivesse falando. Embora as baleias não chorem com lágrimas de emoção, ao ouvi-las, sentimos algo tão profundo que parece que contam a história do oceano com uma voz viva. Nos oceanos, quando a superfície parece calma e o azul se estende até onde a vista não alcança, um som diferente irrompe na imensidão. Não é grave como o canto das baleias, nem silencioso como o deslizamento dos gigantes. É rápido, preciso, quase elétrico. É um som alegre, vindo de um dos animais mais brincalhões dos mares. Clique, assobios e sequências complexas ressoam na água, anunciando a presença de um dos animais mais inteligentes da natureza, os golfinhos. Eles não apenas nadam juntos, eles conversam. Cada som carrega uma intenção, como se o oceano, por um instante, se transformasse em uma linguagem viva. Os golfinhos emitem sons tão elaborados que parecem frases completas. Os cliques servem para mapear o mundo invisível que os rodeia, criando imagens sonoras daquilo que não pode ser visto. Os assobios longos funcionam como assinaturas individuais, nomes próprios que permitem o reconhecimento entre membros do grupo, mesmo após longos períodos de separação. Quando nadam em conjunto, seus sons se cruzam, respondem e se ajustam. É como se trocassem informações, emoções e decisões em tempo real. Caçam juntos, protegem os filhotes, celebram os encontros. Tudo mediado pelo som. Há momentos em que esses chamados soam como se os golfinhos quisessem dizer algo além da sobrevivência. Saltam, giram no ar e retornam à água emitindo novos sons, como risadas líquidas que atravessam o oceano. Para quem escuta, fica a sensação de que existe ali uma consciência atenta, observando, interpretando e reagindo ao mundo com uma sensibilidade pouco comum. Os golfinhos dialogam com o oceano, e em cada clique, em cada assobio, deixam no mar uma pergunta silenciosa. Será que um dia entenderemos tudo o que eles têm a dizer? Em terra firme, nas florestas densas da taiga, onde o frio molda a paisagem e o silêncio parece eterno, um som inconfundível corta o ar e anuncia uma presença antiga. É um chamado que atravessa árvores, neve e tempo, alimentando lendas entre povos indígenas e tradições ancestrais. O uivo do lobo não surge ao acaso. Ele se eleva na noite como um eco primordial, carregado de significado, respeito e mistério.
Para muitos povos, esse som nunca foi apenas o de um animal, mas o anúncio de um espírito guardião, um símbolo de força, união e sabedoria selvagem. Quando o lobo uiva, sua voz pode ser ouvida a grandes distâncias, alcançando até 8 a 10 quilômetros em condições favoráveis. Esse som não serve apenas para ser ouvido, mas para conectar. Reúne a alcateia, delimita território e mantém o grupo unido em um ambiente hostil, onde sobreviver depende da cooperação. O uivo atravessa a floresta como uma assinatura sonora, dizendo que aquele espaço está vivo, ocupado e protegido. Na taiga, onde a visão é limitada pela densidade das árvores, o som se torna a linguagem mais poderosa, e o uivo do lobo permanece como um dos sinais mais fortes da natureza, lembrando que ali, mesmo no frio e na escuridão, a vida resiste, se organiza e se comunica. Existem várias teorias que buscam explicar o verdadeiro significado do uivo dos lobos, um dos sons mais marcantes da natureza selvagem. A mais aceita entre os cientistas aponta que o uivo é uma forma de comunicação social. Ele permite que os membros da alcateia se localizem a grandes distâncias, mantendo o grupo unido mesmo quando estão separados durante a caça. Em ambientes vastos e densos, como a taiga e as florestas boreais, o som se torna mais eficiente do que a visão. O uivo funciona como um chamado coletivo, reforçando a identidade do grupo e evitando que os indivíduos se percam no território. Outra teoria sugere que o uivo tem uma função clara de marcação territorial. Ao ressoar pela floresta, envia uma mensagem direta a outras alcateias. Aquele espaço já tem ocupantes. Esse aviso sonoro reduz confrontos físicos, preservando energia e diminuindo riscos de ferimentos graves. Também existem interpretações que associam o uivo à expressão emocional. Os lobos uivam em momentos de excitação, estresse ou após a perda de um membro do grupo, o que indica que o som pode carregar estados internos além de uma simples função prática. Por fim, alguns estudiosos acreditam que o uivo fortalece os laços sociais, sincronizando a alcateia e reforçando hierarquias. Mesmo com décadas de pesquisa, parte desse comportamento permanece envolta em mistério, o que apenas amplia o fascínio e a grandeza desse som ancestral que atravessa florestas, gerações e o imaginário humano. Nas savanas abertas, onde o horizonte parece não ter fim e a vida se revela em cada movimento, poucos animais despertam tanta fascinação quanto o leão. Sua presença impõe respeito mesmo antes de ser vista. Ao amanhecer, quando a luz ainda é suave e o ar conserva o frio da noite, ele anuncia que está ali. Não apenas por seu porte imponente ou pela força que o transformou em símbolo de poder, mas pelo som que atravessa a paisagem, o rugido. Um chamado profundo, grave e inconfundível, capaz de ressoar por quilômetros, rompendo o silêncio da savana e despertando tudo ao seu redor. O rugido do leão é um aviso claro, marca território, organiza o espaço e evita confrontos desnecessários. Ao ressoar pela planície, a mensagem é direta e impossível de ignorar. Este lugar tem um rei. Outros predadores recuam, as presas permanecem alertas e a savana se ajusta à presença de quem ocupa o topo da hierarquia.
rugido não nasce de uma agressividade gratuita, mas da necessidade de ordem. Nesse instante, o som se transforma em poder, linguagem e domínio. Na savana africana, o dia começa sabendo quem governa, porque quando o leão ruge, a própria paisagem escuta. O rugido mais grave e poderoso da savana pertence quase sempre ao leão macho. Isso acontece porque ele possui uma laringe maior, cordas vocais mais longas e um trato vocal mais robusto, capazes de produzir frequências extremamente baixas. Esse som profundo não é apenas impressionante, é estratégico. Quanto mais grave é o rugido, maior parece o animal para quem o escuta à distância. Por isso, o rugido do macho pode ser ouvido a até 8 quilômetros, especialmente ao amanhecer e ao entardecer. As fêmeas também rugem, e este é um detalhe pouco conhecido. O rugido das leoas é real, forte e funcional, embora menos grave e geralmente mais curto. Elas utilizam esse som para manter contato com o grupo, coordenar movimentos, localizar outros membros da alcateia e, em situações de ameaça, reforçar a defesa do território. A diferença do macho, cujo rugido carrega uma assinatura de domínio, o da fêmea cumpre um papel mais social e estratégico. Juntos, esses sons constroem uma linguagem sonora complexa, onde cada voz tem sua função. Na savana, o poder não está apenas na força física, mas na capacidade de se fazer ouvir. E quando um leão ruge, macho ou fêmea, a mensagem é clara. A vida ali está organizada, vigiada e protegida pelo som. Se por um lado o rugido do leão impõe respeito absoluto, por outro, existe um som que desperta medo puro e imediato na savana. Não pela força individual, mas pela organização implacável do grupo. Quando as hienas começam a ressoar com suas risadas estridentes, a paisagem muda. Não é um som caótico, é um aviso. Essas vocalizações agudas e perturbadoras não expressam diversão, expressam coordenação. Cada risada marca posição, reúne o clã e sinaliza que algo está prestes a acontecer. Onde as hienas vocalizam em coro, a ordem natural entra em tensão. A risada das hienas anuncia o início de uma caçada ou a disputa violenta por uma carcaça. É o som da estratégia em movimento. Elas se comunicam constantemente, ajustam ataques, cercam presas maiores do que elas mesmas e enfrentam até leões quando estão em número suficiente. Esse som atravessa a noite como um presságio. Para outros animais, significa perigo iminente. Para a savana, significa ruptura. Quando as hienas riem juntas, não é desordem, é eficiência coletiva. É o aviso claro de que a engrenagem da sobrevivência entrou em ação e que um massacre está prestes a começar. Existe um animal que não caça nas savanas, não persegue presas e não depende da violência para se impor, mas ainda assim é respeitado por todos. Adultos saudáveis não têm predador natural. Sua presença altera o ambiente mesmo antes de ser vista. O elefante, o maior animal terrestre do mundo, domina a paisagem não pela agressividade, mas pelo peso de sua própria existência. Quando uma manada se aproxima, o chão treme. O som grave de seus passos ressoa pela savana como um aviso silencioso, uma vibração que atravessa a terra e anuncia a chegada dos gigantes.
Diante desse som, até os mais temidos recuam. Os leões interrompem suas caçadas, as hienas silenciam suas risadas e a savana se reorganiza. A força coletiva dos elefantes, aliada à sua inteligência e memória, cria um respeito absoluto entre todas as espécies. Cada pisada carrega toneladas de peso e séculos de adaptação. Por onde passa, molda o ambiente, derruba árvores, abre caminhos e transforma a própria savana. Quando os elefantes caminham, a natureza escuta, porque o som anuncia o poder em estado puro. O som dos elefantes não está apenas no peso de seus passos que fazem a terra vibrar. Também nasce de algo ainda mais sofisticado e profundo, o som emitido por suas trombas. Esses chamados graves, muitas vezes imperceptíveis ao ouvido humano, fazem parte de uma das formas de comunicação mais complexas do mundo animal. Os elefantes produzem infrassons, frequências tão baixas que viajam por quilômetros através do ar e do solo. Assim, é como uma manada se mantém conectada mesmo quando está separada por grandes distâncias. Cada som carrega informação, localização, estado emocional, alerta, calma ou reunião. Quando um elefante vocaliza com a tromba, está transmitindo intenção. Sons suaves indicam segurança e coesão do grupo, especialmente entre mães e filhotes. Chamados mais longos e graves servem para reunir a manada ou advertir sobre possíveis ameaças. Em momentos de perigo, esses sons se intensificam e se propagam rapidamente, funcionando como um sistema de alerta coletivo. Em situações de calma, os elefantes trocam vocalizações que reforçam laços sociais, memória e pertencimento. Essa comunicação constante revela uma inteligência emocional pouco comum, baseada na empatia, no reconhecimento individual e na cooperação. Os elefantes falam o tempo todo, com os pés, com a tromba e até com vibrações que atravessam o solo. A savana não apenas vê os gigantes chegarem, ela os sente e os escuta. Cada som emitido carrega a mensagem de um grupo unido, consciente e profundamente conectado com o ambiente. As savanas são espaços abertos, onde o olhar alcança o horizonte, mas a natureza também abriga lugares densos e fechados, onde a visão é limitada. Nesses ambientes se esconde uma vida muitas vezes pequena em tamanho, mas intensa e cheia de energia, capaz de se comunicar de forma profunda com a alma humana. Ao adentrarmos uma floresta, somos imediatamente envolvidos por uma verdadeira orquestra de sons da natureza, um conjunto vivo de vozes que parecem surgir de todos os lados, criando a sensação de que o próprio ambiente respira e se comunica. O que nem sempre percebemos é que nenhum desses sons é aleatório, pois cada um carrega um significado profundo e uma mensagem clara para quem sabe ouvir. O canto das cigarras, intenso e pulsante, anuncia o calor, marca o ponto máximo do dia e sinaliza ciclos de energia e reprodução, funcionando como um relógio natural que avisa quando o ambiente atingiu a temperatura ideal. O coachar das rãs, que ressoa principalmente ao entardecer e durante a noite, revela a presença da água, anuncia chuvas próximas e indica equilíbrio ambiental, pois onde as rãs cantam, a vida encontra condições para prosperar.
Quando surgem as aves, com cantos variados que preenchem o amanhecer e o crepúsculo, estão anunciando territórios, atraindo parceiros e alertando sobre perigos invisíveis. Juntos, esses sons constroem uma linguagem antiga, uma narrativa contínua que conta a história da floresta em tempo real, revelando que cada nota, cada chamado e cada silêncio fazem parte de um sistema perfeito, onde a natureza não apenas existe, mas fala, orienta e anuncia o que está por vir para aqueles que aprendem a ouvi-la com atenção e respeito. De todas as florestas do mundo, há uma que se destaca por uma magia impossível de copiar: a Amazônia. Para muitos fora dela, é chamada de pulmão do mundo, pela força com que regula o clima e sustenta a vida muito além de suas fronteiras. Outros a veem como uma terra mística, selvagem e intacta, um lugar onde a natureza ainda dita as regras. Para os povos originários, não é um conceito nem um símbolo distante, mas o próprio lar, a grande floresta viva, mãe de rios, espíritos, animais e histórias ancestrais transmitidas através do tempo. Cada povo a nomeia de acordo com sua língua e sua relação com o território, mas nenhum nome consegue descrevê-la por completo, nenhuma palavra traduz sua dimensão real, seu silêncio profundo, sua força invisível. Diante de algo tão grandioso, talvez o único gesto possível seja reconhecer que este lugar não nos pertence, ele nos foi dado. Um presente divino que pede respeito, contemplação e cuidado para que continue existindo muito além de nós. A Amazônia é uma floresta viva, pulsante, onde cada som carrega uma mensagem invisível, um idioma antigo, compreendido apenas por ouvidos atentos e sensíveis ao ritmo da natureza. Trata-se de um conhecimento ancestral, construído ao longo de gerações, que agora se revela, convidando você a ver a floresta não apenas como paisagem, mas como um ser que fala. Quando a Amazônia desperta, não é a luz que anuncia o dia, mas o som. Um sopro antigo percorre a floresta antes que o sol toque as copas, e cada ruído carrega uma história escrita muito antes de o ser humano aprender a ouvir. Isso não é apenas uma floresta, é uma entidade sonora, um organismo que se expressa em milhares de vozes invisíveis, uma orquestra selvagem onde cigarras, araras e predadores silenciosos compõem a sinfonia da vida. Ouvir a Amazônia é compreender seu pedido ancestral de proteção, é perceber que cada som é um aviso, um chamado, um lembrete urgente de que, enquanto a floresta canta, ela ainda vive. E quem aprende a ouvir jamais esquece o eco eterno dessa voz que sustenta o planeta, viva e real. Ao amanhecer na selva amazônica, o dia não começa com luz. Começa com som. Antes que o sol atravesse as copas mais altas, a selva desperta em um coro organizado, preciso e antigo. As aves são as primeiras a anunciar a manhã, preenchendo o ar com cantos que não são aleatórios, mas sinais claros de vida em movimento. Cada vocalização marca presença, território e continuidade. É nesse momento que a floresta se reconhece viva, quando o silêncio da noite se dissolve em uma sinfonia que guia o ritmo do novo dia. Entre esses sons, destacam-se as araras, com seus chamados fortes, metálicos e inconfundíveis. Vocalizam em pares ou grupos, reforçando laços sociais e confirmando que o território está seguro.
O grito das araras é comunicação direta. Aqui há alimento, aqui há abrigo, aqui a floresta ainda sustenta a vida. Junto a elas surgem os cantos dos tucanos, com seus sons graves e espaçados, que funcionam como sinais de localização entre copas distantes. Já os papagaios e periquitos formam coros caóticos e vibrantes, revelando movimento, deslocamento e interação constante. Esses sons indicam uma floresta ativa, onde as rotas aéreas estão abertas e os ciclos seguem intactos. Mais perto do solo, aves como o uirapuru, o sabiá da mata e os tinamídeos entoam cantos mais sutis, mas profundamente simbólicos. São sons que não competem em volume, mas em significado. Marcam o início do dia, sincronizam comportamentos e anunciam equilíbrio ambiental. Para quem conhece a floresta, ouvir essas aves pela manhã é entender que o ecossistema está saudável. Quando esse coro enfraquece ou desaparece, a ausência fala mais alto do que qualquer ruído. O amanhecer amazônico, portanto, não é apenas belo, é um diagnóstico vivo. Cada canto é uma confirmação de existência, uma mensagem clara de que, enquanto as aves cantam, a floresta permanece desperta, conectada e viva. Mesmo aquilo que não tem vida também fala na floresta. O vento, invisível e sem forma, atravessa a Amazônia como um mensageiro antigo, anunciando mudanças antes mesmo que aconteçam. Não surge em silêncio. Ao tocar as copas mais altas, cria um som contínuo, profundo, quase respirado, como se a floresta estivesse inspirando e expirando lentamente. O vento percorre corredores naturais entre as árvores, desliza sobre rios, sobe encostas e desce vales, levando aromas, sementes e informação. Seu som não é apenas movimento de ar, é um aviso sutil de transformação. Quando sopra suave, transmite equilíbrio. Quando ganha força, alerta sobre tempestades, quedas de temperatura e mudanças no ritmo do dia. Na Amazônia, o vento é a voz do que ainda vai acontecer. Ao encontrar as folhas, o vento desperta toda a floresta. Cada folha reage de forma única, criando um tecido sonoro vivo, onde milhares de pequenos sons se unem em um único murmúrio contínuo. Esse farfalhar não é apenas ruído ambiental, é estímulo. Anima insetos, orienta aves, confunde predadores e sinaliza segurança ou ameaça para quem vive próximo ao solo. Quando o calor da floresta alcança seu limite, quando o ar se torna denso e a vida parece suspensa entre a luz e o silêncio, a Amazônia responde. É o momento de se refrescar, de renovar o próprio fôlego. Então, mesmo antes que os olhos percebam, o som anuncia a mudança. Um estalo distante, um murmúrio crescente, até que a chuva começa a cair. Não de forma brusca, mas como um ritual esperado. O primeiro contato da água com as folhas ressoa como um sussurro de alívio, e logo toda a floresta se entrega a esse ritmo antigo. A chuva não interrompe a vida, ela a desperta. Seu som cobre a selva como um manto, apagando o excesso de calor e devolvendo equilíbrio ao corpo vivo da floresta. Cada gota que cai carrega um significado profundo. Ao tocar o solo, desperta as raízes ocultas, levando alimento às árvores gigantes que sustentam o céu verde da Amazônia. A água penetra na terra,
reativa micro-organismos, fortalece troncos e prepara novos ciclos de crescimento. Para os animais, o som da chuva é promessa de alívio e sobrevivência. Hidrata corpos cansados, enche poças, renova riachos e transforma o ambiente em um refúgio novamente seguro. O impacto suave das gotas cria uma sinfonia contínua, onde cada som representa vida se restaurando, energia se redistribuindo, equilíbrio sendo retomado. Quando a chuva cai, a floresta renasce, o calor recua, o ar se torna respirável e tudo parece se reorganizar em silêncio e som ao mesmo tempo. A Amazônia não apenas recebe a água, ela a absorve como quem reconhece sua própria essência. É renovação. É a natureza lembrando que viver é ciclo, é pausa e continuidade. No som da água tocando folhas, troncos e o solo fértil, a floresta declara mais uma vez que está viva, que resiste e que a cada chuva encontra forças para recomeçar. Na Amazônia, a comunicação não pertence apenas às asas. Os mamíferos da floresta também se expressam, mas seus sons não são melódicos como o canto das aves. São vozes mais cruas, profundas, às vezes ásperas, e justamente por isso carregadas de significado. Cada som é um sinal, nunca gratuito, nunca vazio. O rugido distante da onça-pintada é um aviso claro de presença, um limite traçado no ar da floresta. O bramido dos macacos búgios, ouvido a quilômetros de distância, anuncia território, força e coesão do grupo, fazendo a selva vibrar como um tambor vivo. Até mesmo o estalo, o rosnado ou o sopro de um mamífero oculto entre as folhas diz algo. Estou aqui, não avance, este espaço tem dono. Na Amazônia, esses sons funcionam como uma linguagem de sobrevivência. Não encantam como uma canção, mas despertam atenção, instinto e respeito. São vozes que não pedem para ser admiradas, exigem ser compreendidas, porque na floresta nem todo som é música, ele pode anunciar a presença de um perigo, é a própria vida falando em tom sério a quem se atreve a ouvir. Entre os sons mais marcantes e reconhecíveis da Amazônia está o chamado profundo do macaco búgio, também conhecido como guariba. Sua vocalização grave não é apenas forte, é uma das manifestações sonoras mais poderosas do reino animal, capaz de percorrer quilômetros através da floresta densa. Esse som nasce de um aparelho vocal especializado, com um osso hioide ampliado que funciona como uma câmara de ressonância natural. O resultado é um rugido que ressoa como um trovão orgânico, anunciando presença, delimitando território e mantendo grupos afastados sem necessidade de confronto físico. Na linguagem da floresta, o macaco búgio fala claramente: este espaço está ocupado, esta área está viva, este território tem guardiões. Para outros animais, o som funciona como alerta e orientação. Para os pesquisadores, é um indicador preciso de ocupação, densidade populacional e equilíbrio ecológico. Onde o macaco búgio canta, a floresta ainda respira com força. Sua vocalização ocorre com maior intensidade ao amanhecer e ao entardecer, marcando o ritmo do dia na selva e sincronizando a vida ao redor. Quando esses sons diminuem ou desaparecem, algo está errado.
O desmatamento, a fragmentação do habitat e as perturbações humanas silenciam esses chamados ancestrais, criando vazios sonoros que denunciam a perda de biodiversidade mesmo antes de ela se tornar visível. O grito do macaco uivador é um sinal biológico da saúde da floresta, comunica equilíbrio quando está presente e alerta quando está ausente. Na Amazônia, ouvir o macaco uivador é ouvir um sistema inteiro funcionando. É a floresta afirmando sua existência, avisando que ainda está viva, mas também revelando, sem palavras, o quanto pode estar ameaçada. Mas na Amazônia, nenhum animal desperta tanto medo quanto a onça pintada. Caminha como um fantasma da floresta, camuflada entre arbustos, sombras e folhas, fundindo seu próprio corpo com o desenho da selva. Muitas vezes está ali sem jamais ser vista. Seu passo é leve, quase inexistente. Os galhos não estalam, as folhas não denunciam. A onça pintada não anuncia sua presença, ela aparece. Seus olhos observam antes que qualquer outro sentido perceba. Quando se move, já é tarde demais. Na Amazônia, o verdadeiro medo não vem do rugido, mas da sua ausência. Por isso é diferente. Enquanto outros animais alertam, a onça domina o invisível. É o predador que não corre, não persegue com desespero, não precisa provar força. A floresta a protege e ela se torna parte dela. Um símbolo máximo de poder silencioso, onde o perigo não grita, apenas espera. Mas quando decide falar, toda a floresta escuta. A onça pintada rompe o silêncio com um rugido poderoso, grave e profundo, que ressoa entre árvores, rios e sombras. Não é um som comum, é um decreto. Cada vibração marca território, impõe respeito e anuncia quem governa aquele espaço. Nesse momento, a selva entende a mensagem. Ali caminha a rainha da floresta, soberana, invisível quando quer, absoluta quando se revela. Quando o sol se inclina sobre a Amazônia e o calor se espalha entre as copas, a floresta começa a falar através das cigarras. Seu canto surge como uma onda contínua, intensa, quase hipnótica, preenchendo o ar com uma vibração que não pede atenção, impõe presença. As cigarras não cantam por acaso. Seu som nasce do calor, da umidade e do momento exato, anunciando que a floresta está viva e em pleno funcionamento. Cada vibração carrega um convite à continuidade da vida, um chamado ancestral que atravessa gerações invisíveis sob o solo. Quando seu coro se intensifica, revela equilíbrio, fertilidade e abundância. Para quem sabe ouvir, o canto das cigarras é o pulso da floresta batendo forte, uma confirmação sonora de que os ciclos continuam ativos, de que a Amazônia ainda respira com potência e ritmo próprios. À medida que a noite avança e a luz se apaga, os grilos assumem a linguagem da escuridão. Seus sons são mais delicados, mas não menos precisos. Cada ritmo, cada pausa, cada repetição carrega intenção. Os grilos conversam entre si, delimitam espaços, atraem parceiros e reagem ao que não pode ser visto. Seu canto é sensível ao ambiente, às mudanças sutis do clima e à presença de ameaças invisíveis. Quando cantam, a floresta está em harmonia.
Quando se calam de forma abrupta, algo está fora do lugar. Juntas, cigarras e grilos constroem a base sonora da Amazônia, um tecido acústico que sustenta a vida entre o dia e a noite. Seu coro é a floresta dizendo em diferentes tons e ritmos que está desperta, atenta e profundamente viva. Quando a noite cai sobre as florestas da Europa e o mundo parece prender a respiração, um pequeno pássaro desperta e transforma o silêncio em história. É o rouxinol europeu, a espécie mais famosa associada ao nome rouxinol, quase invisível entre os arbustos, mas impossível de ignorar quando começa a cantar. Enquanto o vento desliza entre as folhas e os insetos marcam o ritmo da escuridão, seu canto nasce como um fio de luz sonora, complexo, potente e profundamente melodioso. Cada nota carrega um propósito antigo: anunciar sua presença, proteger seu território, chamar uma parceira, mas também algo maior, como se a própria floresta falasse através de sua voz. É por cantar quando quase tudo dorme que recebe o nome Nightingale, o cantor da noite, aquele que preenche o vazio deixado pelo dia. Seus sons não interrompem a natureza, entrelaçam-se com ela, misturando-se ao estalar dos galhos, ao murmúrio distante da noite e ao orvalho que cai lentamente sobre o solo. Assim, noite após noite, o rouxinol escreve uma história invisível feita apenas de som, lembrando que, mesmo na escuridão, a vida encontra formas delicadas e poderosas de se fazer ouvir. O som do rouxinol é uma música da própria natureza sendo composta em tempo real, nota por nota, no coração silencioso das florestas europeias. Seu canto é complexo, formado por sequências que sobem e descem, param e explodem, como se cada som tivesse sido cuidadosamente ensaiado ao longo de gerações. O rouxinol canta para quem tem paciência de ouvir. A música se revela pouco a pouco, exigindo silêncio, atenção e presença. Entre trinados rápidos e longos lamentos melódicos, o canto cria uma atmosfera quase hipnótica, capaz de suspender o tempo e transformar a noite em um palco invisível. Para quem escuta com calma, o canto do rouxinol é um lembrete de que a natureza fala em uma linguagem própria, profunda, delicada e cheia de significado. As aves são as cantoras da natureza, verdadeiras mestras da harmonia ecológica, e entre todas elas existe uma que transforma o ar em melodia com uma elegância quase silenciosa: o melro comum. Quando a floresta ainda desperta lentamente e a luz do amanhecer atravessa as copas das árvores, é ele quem inicia o concerto, entoando notas claras, profundas e organizadas como se fossem versos de uma canção antiga. Seu canto não é apenas belo, é funcional e cheio de significado, servindo para marcar território, comunicar presença e manter o equilíbrio invisível da vida ao seu redor. Ao amanhecer e no fim da tarde, quando o mundo desacelera, o melro comum pousa em um galho elevado e deixa que sua voz percorra o espaço, misturando-se ao sussurro do vento, ao estalar das folhas e ao eco distante da floresta viva.
Cada frase sonora parece responder ao ambiente, como se a própria natureza guiasse o ritmo e a intensidade da música. Assim, dia após dia, o melro comum escreve uma história feita apenas de som, lembrando que a floresta não é silenciosa, ela canta, e quem aprende a ouvir descobre que cada nota tem um propósito, cada pausa tem um sentido, e cada melodia sustenta a delicada ordem do mundo natural. Assim como os sons das florestas formam uma linguagem própria, cada ecossistema do planeta carrega sua música única, sua melodia inconfundível, composta por vozes que existem apenas naquele lugar. Nos pântanos, a vida se expressa em um ritmo diferente, mais denso, mais profundo, onde a água dita o compasso e o silêncio nunca é absoluto. No Pantanal, o maior sistema inundável do mundo, a música nasce do encontro entre a terra e a água, no bater distante das asas das aves, no estalar dos galhos submersos, no coachar constante dos anfíbios e no sopro do vento que atravessa os campos inundados. Cada som anuncia equilíbrio, cheia, seca, abundância ou espera. Quando o sol se retira no horizonte e a água começa a refletir o céu do Pantanal, a noite não chega em silêncio. Ela desperta. O ar torna-se pesado de umidade e das lagoas recém-formadas surge uma voz coletiva, antiga e rítmica. São as rãs, escondidas entre a vegetação inundada, assumindo o comando da paisagem sonora. Cada coachar se estende pela planície como um sinal de que a água voltou, de que a terra volta a respirar. No Pantanal, o canto das rãs é o primeiro anúncio de vida renovada, um convite para que a noite exista por completo. Entre sombras e reflexos, o sapo cururu se impõe com sua voz grave, profunda como o próprio solo inundado. Seu chamado ressoa firme, marcando presença e território, enquanto as pequenas rãs arbóreas respondem com notas agudas e leves, saltando entre folhas e galhos baixos. Logo, outras vozes se somam ao coro. Rãs surgem das margens, ocupam poças temporárias e transformam a água recém-nascida em palco. Cada som é único, cada ritmo carrega identidade, evitando confusões e guiando encontros essenciais para a continuidade da vida. A noite se organiza através dessas vozes invisíveis, costurando a escuridão com som. Esse coro revela o equilíbrio do ecossistema. As rãs sentem a água, a temperatura e o pulso da terra antes de qualquer outro animal. Quando suas vozes se multiplicam, o Pantanal celebra. Quando se calam, o silêncio pesa. Noite após noite, as rãs contam a história do lugar sem palavras. Narram cheias e secas, renascimentos e alertas, lembrando que ali, sob o brilho das estrelas refletidas na água, a vida continua se manifestando em sua forma mais antiga, simples e profundamente poética. Nas noites sóbrias do Pantanal, quando o calor do dia finalmente se dissipa e a escuridão domina as áreas inundadas, outro animal escolhe cantar, em meio a um ambiente dominado por insetos, jacarés à espreita e pela presença silenciosa da temida onça-pintada. As cigarras são pequenas em tamanho, mas gigantes em presença sonora, responsáveis por um canto que parece preencher todo o pântano de uma só vez. Seu som é inconfundível, contínuo, vibrante, quase hipnótico, como se o próprio ar estivesse tremendo.
Assim como na Amazônia, a noite do Pantanal não chega em silêncio, ela canta. Quando o sol se despede e a água escurece, as cigarras tomam o palco, enchendo o ar com um som contínuo, vibrante, quase elétrico, como se o próprio pântano pulsasse. É um canto que não se vê, mas se sente, espalhado pela vegetação inundada, marcando o início do reino da noite. Entre um coro e outro, surgem os grilos, com seus ritmos precisos e insistentes, pequenos músicos invisíveis que marcam o tempo na escuridão. Juntos, cigarras e grilos constroem a trilha sonora do Pantanal noturno, uma música simples, repetitiva, ancestral. Não é uma melodia feita para encantar, mas para afirmar a vida. Um diálogo antigo entre a terra, a água e a noite, que envolve tudo e todos, como um sussurro constante dizendo: a natureza está desperta. Saindo do calor úmido das florestas e pântanos da América do Sul, existe um mundo oposto, onde o branco domina tudo e o frio parece eterno. Na Antártida, o som do vento corta o silêncio como uma lâmina, varrendo o gelo e o horizonte vazio. Mas esse silêncio nunca é absoluto. Ele é interrompido pela agitação dos animais, que transformam um dos lugares mais inóspitos do planeta em um cenário surpreendentemente vivo. Entre geleiras e mares congelados, surgem os pinguins em colônias barulhentas e caóticas. Seus chamados ecoam em uníssono, altos, repetitivos, quase cômicos, mas cheios de propósito. Cada vocalização serve para reconhecer parceiros, filhotes e manter o grupo unido em meio ao frio extremo. O vento sopra forte, mas não silencia essas vozes. Na Antártida, os pinguins gritam para existir, para se encontrar, para resistir, e assim demonstram que, mesmo no fim do mundo, a vida não apenas sobrevive, ela se faz ouvir. Na Antártida, os pinguins utilizam sons para sobreviver e se reconhecer em colônias numerosas. O pinguim imperador e o pinguim rei emitem vocalizações únicas para identificar parceiros e filhotes, enquanto espécies como Adélia, Papua e Barbicha usam chamados fortes para marcar território, organizar a colônia e manter o grupo unido. Seus sons expressam identidade, pertencimento e resistência em um dos ambientes mais extremos do planeta. Cruzando o céu da Antártida, sobre o gelo e o vento cortante, uma ave rompe o vazio com seu chamado agudo e insistente. Não é um som belo no sentido clássico, é um aviso de presença, de movimento, de vida em trânsito. Essa ave é o 30 réis ártico, o maior viajante de todo o planeta, um ser feito para não pertencer a um único lugar. O 30 réis ártico não conhece fronteiras. A cada ano realiza a maior migração já registrada no reino animal, voando do Ártico até a Antártida e depois retornando, cruzando oceanos, continentes e hemisférios. Em média, percorre cerca de 70 mil quilômetros por ano, seguindo o verão eterno, vivendo mais luz do que qualquer outra criatura da Terra. Seus sons acompanham essa travessia. Gritos curtos, ásperos, quase metálicos, usados para manter contato com o grupo, defender território e se orientar durante o voo. É a voz de quem está sempre em movimento. Uma comunicação feita para o céu aberto, para o vento forte, para longas distâncias. O
30 réis ártico é um dos maiores símbolos de resistência e movimento da natureza, podendo viver 30 anos ou mais e atravessar o planeta em migrações constantes entre os extremos polares. Somando todos os anos de migração ao longo de sua vida, essa ave impressionante pode ultrapassar a marca de 2 milhões de quilômetros voados, o que corresponde a uma média aproximada de 66 mil quilômetros percorridos por ano, cruzando oceanos abertos, zonas de tempestade e regiões de frio extremo. Ao longo de sua vida, o 30 réis ártico dá aproximadamente 50 voltas completas ao redor do planeta. Nenhum outro animal conhecido percorre uma distância tão vasta em uma única existência, transformando essa ave no maior viajante já registrado no reino animal. Assim, enquanto o mundo muda lá embaixo, ele continua cruzando o céu, de polo a polo, ano após ano, um corpo pequeno, uma voz afiada e uma travessia que parece impossível. De volta ao Ártico, o 30 réis ártico finalmente conclui sua viagem. Após cruzar oceanos, continentes e 2 extremos do planeta, retorna a outro polo congelado do mundo, onde o sol toca o horizonte por longos dias e o gelo domina a paisagem. Ali, sua travessia encontra descanso no mesmo frio que marcou o início de tudo. Esse também é o reino do urso polar, o maior predador terrestre do planeta. Um gigante branco que caminha sobre o gelo com força e paciência, senhor absoluto desse território extremo. Enquanto o 30 réis domina os céus com leveza e movimento, o urso governa a terra congelada com poder silencioso. 2 símbolos opostos da natureza, um feito para viajar pelo mundo inteiro, outro feito para reinar em um único lugar, mas que, durante parte do ano, permanecem unidos pelo mesmo cenário implacável do Ártico. O urso polar, um predador poderoso que pode ultrapassar os 700 quilos, é a própria definição de perigo silencioso. Nas vastas tundras árticas, move-se com passos leves, quase invisíveis, apesar de seu tamanho colossal. Suas patas largas distribuem o peso sobre o gelo, abafando qualquer som, transformando o gigante em uma sombra branca que avança sem ser percebida. Não ruge, não avisa, não anuncia sua chegada. O urso polar observa, calcula e se aproxima em silêncio absoluto, usando o vento, o relevo e o branco infinito como aliados. Quando finalmente se revela, já é tarde demais. No Ártico, o verdadeiro poder não está no ruído, mas na calma, e o urso polar reina justamente porque aprendeu a caçar sem dizer uma única palavra. Mas quando o urso polar decide rosnar, o aviso é imediato e inconfundível. O som é grave, profundo, quase visceral, cortando o ar gelado como uma sentença. Não é um chamado frequente, porque ele não precisa. Esse rosnado existe com um único propósito: deixar claro que aquela terra é dominada por um gigante. Sua autoridade não vem do som, mas da presença. O rosnado é apenas o lembrete final de quem manda ali. Um predador que não precisa de melodia para governar o ambiente, o silêncio já trabalha a seu favor. A natureza nunca se cala de verdade. Sempre deixa uma mensagem. Seja através do canto das aves, melódico e cativante, que dança no ar como uma promessa de vida. Através das canções das baleias, profundas e antigas, que atravessam oceanos inteiros. Através do coro insistente de grilos e cigarras, que preenche a noite com energia invisível,
ou através do aviso dos predadores, como o rosnado da onça pintada e do urso polar, grave e definitivo. Nem sempre essa mensagem chega em forma de beleza. Muitas vezes não é uma canção suave, mas um alerta. Um aviso claro de que o planeta está vivo, atento, pulsando em cada som que emite. A natureza fala o tempo todo. O desafio não é ouvi-la, é escutá-la de verdade. E mais do que escutar, é aprender o mais importante, sentir. Porque somente quem sente entende que esses sons não são ruído, são a própria voz da terra pedindo respeito. A natureza não fala para que nossos ouvidos escutem, fala para tocar nossa alma.